Hoje nós vamos falar de macroeconomia, que tem feito a bolsa cair tanto nos últimos dias, né? E eu sei que muitos de vocês estão achando que isso é uma queda forte, estão achando que as quedas mais fortes ficam concentradas sempre em ações de crescimento ou ações de dívida, mas não é bem assim, tá? Os bancos, por exemplo, é um grande exemplo que pode ter um risco de quedas mais fortes se o cenário continuar a azedar. Por exemplo, eu vi no governo Dilma o Banco do Brasil cair 63% durante um período relativamente curto ali, tá? Então, assim, se prepare, fique acompanhando a macroeconomia, mas sempre com foco nas empresas. Não vá vender só porque caiu, não vá comprar também só porque caiu, vá ali na calma, tá? Então nós vamos ver hoje o que está acontecendo no Brasil, que é muito importante, mas também vamos ver os Estados Unidos, que por incrível que pareça, pode ser que aconteçam dias mais à frente, como aconteceu no passado comigo, que eu via problemas nos Estados Unidos fazer a bolsa brasileira cair e devido ao dólar subir, quem estava investido no exterior nos Estados Unidos não via as ações praticamente cair em reais, né? E aqui via cair, né? Então é muito importante os Estados Unidos para a bolsa brasileira, para o mundo inteiro, né? Mas principalmente aqui para a bolsa brasileira, tá? Então a gente vê que nós temos uma sequência de quedas. Se a gente pegar esse topo aqui que fez em setembro até o momento, a bolsa está caindo 11,4%. Teve como, por exemplo, na quarta-feira que a bolsa caiu 3%, mas muito ali tinha influência dos Estados Unidos, que nesse dia os Estados Unidos, que vinha numa sequência de alta linda, né, caiu 3% também. É a questão da taxa de juros, a gente já vai falar disso, mas olha só, a gente está vendo a bolsa americana subir, uma maravilha, né? Não para de subir, algumas volatilidadezinhas no caminho, mas vem subindo aqui, né? Então imagina se acontecer alguma coisa mais séria nos Estados Unidos, para onde vai a nossa bolsa, né? Então isso aqui que a gente tem que ficar atento também lá nos Estados Unidos, porque é muito importante, né? E é lá que a gente vai começar. A taxa de juros dos Estados Unidos na quarta-feira à tarde caiu 0,25 pontos percentuais, até aí tudo bem, porque todo mundo esperava isso. O grande problema foram os discursos que foram acontecendo na sequência, né? E o Jerome Powell ele diz que há incertezas para os riscos de alta da inflação em 2025. E por conta disso, o discurso dele é todo voltado para estamos no caminho certo, mas temos que ficar muito atentos à inflação e talvez desacelerar esta queda da taxa de juros, né? E aí o mercado está começando a fazer precificações diferentes aqui nos juros. E ele pontuou vários pontos. Pontuou alguns pontos é boa, né? Eu quis dizer que ele fez observações, inclusive em relação à mudança de governo nos Estados Unidos, né? Vai entrar o Trump ali, com, por exemplo, algumas medidas como medidas tarifárias e anti-imigratórias, que podem atrasar o corte da taxa de juros. Essa é a explicação, inclusive, que o Morgan Stanley diz, que o Banco Central ajustou sua posição sobre o corte de juros, atribuindo o adiamento de novas reduções de possíveis medidas comerciais e imigratórias mais restritivas. E óbvio que se entrasse a Kamala seria ainda pior, né? Uma série de medidas populistas ela tinha, gastança, algumas medidas bem parecidas com o país de terceiro mundo, né? Aquelas desgraceiras, e a gente viu que o mercado deu o recado, a bolsa vinha subindo conforme o Trump estava sendo precificado como vencedor, e aí quando ele ganhou subiu ainda mais, né? Mas ele também tem bastante medidas aqui controversas, tá? O mundo não tá, a maioria dos políticos não estão sendo muito liberal não. O Trump, ele tá aqui com umas ideias de gastança também, ele quer aqui apoiar o fim do teto da dívida, e isso em 2025 pode gerar grandes problemas, né? Porque isso aqui é aquela velha medida do populismo, que inclusive a esquerda tanto gosta, que é a gastança para resolver o hoje, para fazer aquele agrado pro povão, mas na verdade você está criando uma bola de neve que não é de neve, na verdade, é bola de M aí, né? Então, diante de tudo isso, tem muitas medidas positivas do Trump, algumas negativas, essa aqui muito negativa, e no meio de tudo isso, nós podemos ter volatilidade na Bolsa Americana ao longo de 2025. Só para exemplificar vocês, no vídeo anterior eu havia comentado com vocês sobre o Trump falar de fazer reserva em Bitcoin ali, né? E o que acontece é que na sequência veio o próprio Jerome Powell e descartou compras de Bitcoin pelo Federal Reserve, porque não tem permissão. Então olha só, isso aqui é uma outra situação aqui de volatilidade. É que nesse caso acaba afetando muito mais, obviamente, ali o próprio Bitcoin, que acaba caindo, mas esses vai e vem vai acontecer muito ao longo de 2025, isso que eu quero dizer. Então olha só, o Bitcoin que havia batido 107 mil pontos com a questão do Fed e os juros ali, e também com esse discurso aqui do Jerome Powell dizendo que não pode fazer reserva de Bitcoin, o Bitcoin caiu 5,6%, no dia seguinte caiu 2,77% e hoje está aqui
caindo 0,4%. Isso não muda em nada a minha visão do Bitcoin por longo prazo, a tendência é a adoção cada vez maior, mas eu só quis mostrar que esses vai e vem tendem a acontecer ali ao longo de 2025, tá? Bom, mas falando aqui das expectativas dos juros, o que aconteceu foi o seguinte, caiu então 0,25 pontos percentuais, como era totalmente esperado pelo mercado, o que muda a expectativa de quedas futuras, mas não mudou tanto assim também, mas já foi o suficiente para mexer ali na bolsa. Olha só, em janeiro, de 29 de janeiro, o pessoal, 17,5% dos analistas esperava a queda no Bitcoin, na taxa de juros em 0,25 pontos percentuais na semana passada. Já hoje foi para 11,1 e ontem estava em 8,9. Então a gente já viu que já aconteceu uma notícia positiva que eu já vou mostrar para vocês hoje aqui, tá? Mas olha só, essa mudança aqui de 17,5 achando que ia cair para 8,9 já é uma sinalização que o pessoal está precificando juros maiores por mais tempo, né? Ali na casa dos que ele está hoje aqui de 4,5, né? Então olha só, para o mês 3 a mesma coisa. Mais da metade das pessoas da semana passada esperava a queda para 4,25 e alguns estavam esperando para 4. Agora diminuiu bastante o pessoal esperando para 4 e diminuiu também o pessoal esperando para 4,25. Então, basicamente é o pessoal ajustando a curva de juros futura, mas ainda está numa indecisão. Você está vendo aqui, ó, metade acha que vai acontecer uma coisa, metade acha que vai acontecer outra coisa. Então vamos dar só uma olhada aqui nos principais indicadores divulgados, depois a gente já entra no Brasil, tá? Então nós temos ontem o PIB sendo divulgado em 3,1 nos Estados Unidos, o PIB forte trimestral, né? Mais um PIB forte. Então os Estados Unidos continuam crescendo bastante, vindo acima do projetado de 2,8, que normalmente é visto como positivo, né? Pô, o PIB está vindo forte, tudo mais, só que o pessoal ele vê levemente negativo, porque se por um lado mostra a economia forte, por outro lado mostra ali um receio ainda maior sobre a economia ficar muito aquecida e o Fed ter que manter os juros altos por mais tempo, né? Então tem essa dinâmica aqui meio contraditória do mercado nesse momento, mas isso aqui é um PIB forte. Desde o início, eu acredito que os Estados Unidos não vai ter recessão. A gente está vendo aqui algumas mudanças que podem acontecer, a gente tem que ir acompanhando, tá? Mas eu ainda continuo com essa ideia, então continuo comprador lá, né? Vamos ver, aquele negócio do teto lá não vai me agradar nada se o Trump tirar, né? Mas enfim, temos o indicador de seguro-desemprego vindo 220, sendo que o projetado era 229, ou seja, vem em linha com o esperado. Então, os indicadores, esses dois aqui foram divulgados ontem, não mexeu tanto assim, né? Mas a queda, então, dos últimos 2 dias foi focada ali por conta do Fed e dos discursos mais duros ali em relação à taxa de juros, que traz uma expectativa muito grande em relação à inflação. E olha só, veio hoje a inflação ali abaixo do projetado, o PCE veio em 0,1 e o esperado era 0,2. Veio abaixo, já dá uma certa tranquilizada no pessoal. O núcleo também veio abaixo, veio 0,1, era projetado 0,2. Lembrando que a gente está falando de despesas de consumo pessoal, não é o principal indicador de inflação nos Estados Unidos, mas já é alguma coisa que o pessoal está atento. Então, quando vir o IPC, vai ficar mais tenso ainda a situação, né? Então, se vir um IPC ruim, de repente, aí o negócio dá uma tumultuada, tá? Mas mesmo assim, já foi uma notícia suficiente o PCE para fazer a bolsa dar uma animada ali. A gente veio analisar então em 2,8, sendo que o projetado era 2,9. 0,1 já foi o suficiente para fazer a bolsa dar aquela animada hoje. E só para deixar claro, por que é um problema deixar a taxa de juros alta por mais tempo aqui para o Brasil, né, para as ações brasileiras e tudo mais? O que acontece é o seguinte, no meu exemplo aqui, a taxa de juros americana está pagando 4,5, né? Eu invisto na Canfield e deixo ali rendendo na renda fixa deles 0,5% a mais que a taxa de juros americana, ou seja, 5%. Se isso vai manter alto por bastante tempo ainda, eu vou estar ganhando, olha só, no momento aqui, 5% em dólar, né? Então uma moeda forte. Olha o quanto que o dólar ganhou frente ao real. Então isso aqui fica mais atrativo a renda fixa americana, né? Então o pessoal às vezes vai falar, pô, não vou tirar meu dinheiro agora aqui da renda fixa dos Estados Unidos para comprar ações do Brasil. Então esse já é um motivo bem claro. E eu estou mostrando o exemplo aqui, meu filho, mas tem lá as bonds, né? Que aí eu não gosto muito porque você fica com o dinheiro preso, eu gosto de dinheiro com liquidez para eu comprar ações americanas quando eu quiser, ou Bitcoin ali, né? Mas o fato é que é esse tipo de comparação que o pessoal faz, né? Tem ali de deixar o dinheiro na renda fixa americana ao invés de deixar aqui no Brasil, que é uma moeda fraca. E outro ponto é o próprio dólar frente ao real, né? Quando você mantém os juros altos lá mais tempo, você dá um pouco mais de força para o dólar em relação ao real, mesmo com o real pagando esses juros altíssimos, né? Então você imagina, né? Se em algum momento os juros brasileiros caírem, aí vai ficar mais pressionado ainda o real. Por isso que também tem a ver a taxa Selic com o comportamento ali do real. Só lembrando que se você quiser abrir conta na Canfield e investir lá como eu na renda fixa e também em ações americanas, Bitcoin e tudo mais,
utilize o meu código de convite aqui ao se cadastrar na corretora, que aí você concorre até R$ 1.250 em ações do Banco do Brasil. Dá uma olhada na descrição do vídeo para você entender, tá? E falando em dólar, o dólar vem numa disparada nas últimas semanas, chegou a 6,30 e aí o Banco Central começou a intervir, né? Lembrando que o modelo do Brasil é o fluxo cambial sujo, então o Banco Central ele pode intervir se ele vê uma disfuncionalidade acontecendo, né? Algo temporário e depois volta ao normal. Já são dias aqui que o Banco Central está vendendo, vendeu mais 7 bilhões hoje. Será que na segunda-feira vai voltar ao normal? É complicado, né? O que o Banco Central está enxergando, e segundo o próprio Campos Neto aqui, eles estão enxergando uma disfuncionalidade no mercado financeiro no momento, e é só nesses momentos que o Banco Central deve intervir, do resto ele deixa atuar naturalmente, né? E o Galípolo ele descarta, inclusive, ataque especulativo contra o real, e o Campos Neto ele diz que não existe um cenário de dominância fiscal, que é outra coisa que o pessoal tem ventilado aí no mercado, né? Que o Banco Central está vendendo dólar de monte porque estão vendo aqui cenário de dominância fiscal. O Campos Neto ele não enxerga esse cenário ainda, lembrando que o cenário de dominância fiscal é um cenário devastador para o Brasil, onde a situação fiscal está tão ruim que nem aumentar a taxa de juros vai funcionar mais, nada vai funcionar. Na verdade, você vai aumentar a taxa de juros, você vai azedar ainda mais a situação, né? Já sai do controle tudo. Enfim, não vou entrar muito em detalhe nesse vídeo, já expliquei em outros, né? Vamos continuar aqui vendo o que está acontecendo, que, por exemplo, para controlar esse cenário fiscal todo, o Senado aqui aprovou algumas questões ali do pacote de gastos do Haddad, né, diminuiu mais um pouco ainda, né? O segundo Haddad foi cerca de 1 bilhão que diminuiu, mas não é tanto assim, ó, 1 bilhão, sendo que o total do desconto era, desconto não, do corte era 71,9 bilhões, né, em 2 anos, e agora passou para 70,9. Então não mudou muito, mas assim, o problema é que o corte já é insuficiente. E ele trabalha com premissas otimistas, que não devem acontecer na minha visão, que é prever que o PIB vá continuar a crescer na sequência. Eu não sei se ele vai crescer o PIB dessa forma nos anos posteriores, 2025, beleza, e 2026, 2027, 2028, não sei, né? Então, ele imagina um corte de gastos que não necessariamente vai acontecer, e o meu ponto de reclamação é exatamente aqui no salário mínimo. O que acontece? O salário mínimo, agora, ele vai crescer não mais indeterminadamente seguindo o PIB ali. Hoje, como é que ele funciona? Ele atualiza pela inflação e depois mais o PIB. Agora, como é que ele faz? Ele vai subir pela inflação e no limite de 2,5, ou seja, o PIB sobe 3,2 em 2025, por exemplo, ele não vai subir inflação mais 3,2, ele vai subir inflação mais 2,5. É que tem o problema, em que mundo que o Brasil vai crescer por vários anos seguidos acima de 2,5%? Não sei, então será que dá para dizer que tem essa economia? 2025 talvez tenha, 2026 vai ter, 2027... Quanto mais o cenário vai aí porque quando a gente tem essa gastança toda, também tem um efeito aqui no PIB e depois ele começa a dar uma desacelerada, né? Então a gente já viu isso no governo Dilma, que foi o mais catastrófico que eu pude ver da minha existência. No começo o PIB crescia, o emprego era bom, mas olha o que aconteceu depois, né? O problema é que no meio de tudo isso, o Haddad ele vai perdendo a credibilidade. Por exemplo, aqui ele está falando que a alta de juros vai acabar muito rápido com a inflação e tudo mais. Cara, beleza, a expectativa pode ser que aconteça de fato, ainda não deu tempo de juros fazer o efeito de fato ali na inflação, né? Só que o grande ponto é que ele causou uma inflação extra a troco de nada. Ele colocou um gasto da questão dos 5K ali, da isenção dos salários ali, num plano de corte de gastos do governo. Ele fez isso, ele fez o dólar subir mais, ele fez a bolsa cair, ele causou uma inflação, porque o dólar sobe e causa inflação. Ele pressionou ainda mais ao Copom ali a aumentar a taxa de juros em 1 ponto percentual ao invés de 0,75. Ele destruiu tudo com um populismo de porcaria que o Lula enfiou na cabeça dele. Então, eu mesmo, que ainda era um que acreditava um pouquinho ali no Haddad, que ele fosse fazer um esforço e tudo mais, ele mesmo hoje já falou ali que não, que nós vamos ainda conversar muito essa questão dos 5K ali, que ele falou o seguinte: os cortes de gastos têm que ser uma rotina do governo, vamos conversar de novo em 2025, vamos estar sempre conversando isso, temos que nos habituar e tudo mais. Só que acontece,
ele perde a credibilidade. Eu mesmo não acredito em mais nada. Embora nós estejamos numa situação fiscal dramática, inclusive com alguns já pensando em dominância fiscal, o rombo fiscal está grande, né? Nós ainda podemos tentar ver o copo meio cheio, só precisa o governo mostrar o mínimo de vontade. Só isso aqui, que era o que eu esperava que talvez fosse fazer agora no fim do ano, não rolou, vamos ver se acontece em 2025. O fato é que nós ainda temos um PIB crescendo, que vai, na expectativa aqui do IPEA nova, eles divulgaram com uma expectativa de 2,4% de crescimento no PIB, que já é uma boa notícia, né? Inclusive com a recuperação do nosso forte agro. Nosso agro teve um ano 2023 incrível, não para de crescer o agro, né? 2024 caiu por conta principalmente da questão climática, né, e tudo mais, mas ele já volta a subir agora 2,5% aqui, tá? Só que se a questão fiscal continuar desse jeito, não adianta. Tudo que a bolsa está sendo precificada para baixo, exagerando o dólar e tudo mais, vai acabar acontecendo. Então tem que ter um controle mais dia, menos dia. Será que eles vão esperar até a corda apertar no pescoço para realmente fazer alguma coisa? Ainda dá tempo e ainda dá um tempo de fazer algo que não vai nem doer tanto. Tá fácil ainda, né? Mas enfim, olhando aqui o resto do PIB, nós temos aqui o industrial, que vai desacelerar bastante, 3,5% para 2,3%, o serviço 3,7% para 2,4%. E é importante a gente pensar o seguinte também, tá? O próprio agro aqui, né? Ele vai voltar. Já vinha mostrando aqui que o setor está melhorando, o clima está melhorando, né, e tudo mais, vai melhorar para o agro, vai melhorar então para o Banco do Brasil, né? Só que mesmo assim ainda tem a pressão da Selic para todos esses que nós falamos. Tem para o agro, tem para a indústria, tem para o serviço. Então a Selic ainda pode pressionar, causando inadimplências. Mas pontuando aqui o Banco do Brasil, eu acredito que o Banco do Brasil vai ter aquele cenário que estava piorando, o pessoal já começa a precificar o fim dos tempos do Banco do Brasil, eu acredito que não vai acontecer, tá? O Banco do Brasil, inclusive, aí tá com uma queda exagerada. Todos os bancos estão caindo, na verdade, muito por conta da Selic, né? Mas essa questão do agro, que o pessoal tem mais medo ainda, eu acho que vai voltar à tranquilidade, tá? Mas enfim. E aí nós temos a formação bruta de capital fixo desacelerando, nós temos importação e exportação desacelerando também, bastante inclusive, mas ainda com números fortes aqui. Mas a minha grande preocupação não é aqui. Minha preocupação está no consumo das famílias e no consumo do governo. Esses dois indicadores aqui, eles tinham que zerar até se possível, porque eles eram muito fortes em 2024 e eles tendem a se manter fortes. Isso aqui é a gastança do governo, isso aqui é fácil, né, fazer isso aqui. Esse tipo de inflada aqui até a Venezuela faz com muita facilidade, né, consumo do governo. Então isso aqui tinha que zerar em linha com a inflação apenas, né, que já está muito, que nós já tivemos de uma base forte. Enquanto o consumo das famílias, eles estão desacelerando, mas ainda assim está um pouco crescendo aqui, né? Então é mais pressão também na inflação. Vai desacelerar por quê? Porque a Selic está alta e ajuda esse pessoal a consumir menos ali. Lembrando que tem um monte de gente com bolsa para tudo quanto é lado, tem gente com bolsa que nem deveria ter bolsa, tem que fiscalizar melhor, tem gente que até merecia, mas está com a bolsa aí ad infinitum, e às vezes várias bolsas, né? O que acontece é que o Brasil, eu não sou contra a bolsa, mas ela deveria existir por tempo determinado, e junto delas inserir ali alguma bolsa estudo também, bolsa profissionalizante, alguma coisa para o cara se aprimorar, senão ele vai ficar na bolsa para sempre. Ninguém quer isso. Quem quer o indivíduo do dia do nascimento até a morte sendo sustentado pelos outros? Não dá, né? Nem nos tempos bíblicos era assim. Por que vai ser assim agora? Então tinha que ter um prazo de validade as bolsas famílias, e aí sim, bolsa estudo ali, bolsa profissionalizante, se o cara não está conseguindo emprego, pode deixar lá para o cara conseguir melhorar, né? Mas assim, ninguém quer melhorar. Os caras, muitos desses aí, nem todos, óbvio, mas muitos desses aí são vagais, né? Os caras querem viver mesmo, ó, no bem e bom, né? E ainda fica apostando no jogo do tigrinho, o governo não consegue nem regular isso, né? Enfim. O grande ponto é, consumo das famílias causa inflação, então essas bolsas, essa dinheirada toda que o governo está gastando com essas famílias vai para a inflação, tá? Então é a gastança que gera inflação e gera também mais rombo fiscal, que gera um custo para a gente, né? E o consumo do governo é uma gastança que a maioria das vezes é besteira, empresas infladas, né? Correios dando prejuízo depois de anos aí de lucro, né? Essas bagunças que o governo gosta de fazer, corrupção também deve estar junto, né? Uma bagunça total é o que o governo faz. E 2023 acelerou bastante, 2024 também teve uma alta aqui, agora 2025 vai ter mais uma alta, mas nesse governo aumentou demais. O fato é que ainda está fácil de pôr essa situação sob controle, mas a grande dúvida é se o governo vai realmente colocar. E aí aquela precificação exagerada do mercado talvez realmente
faça algum sentido, a gente chegue nesse cenário caótico de dominância fiscal e tudo mais, só que se chega lá, aí a Bolsa cai mais ainda, prevendo um cenário ainda pior, porque a Bolsa sempre tenta prever um cenário ainda pior mais à frente, ele tenta prever a sequência, né? Enfim, 2025 tende a ser um ano volátil, espero que tendendo para o positivo se o governo tomar vergonha na cara, mas não sei se eu confio nisso, como eu já disse, nem no Haddad eu confio mais. Um abraço e até o próximo vídeo, valeu!